Estou gravando esse vídeo até como uma resposta às colocações muito bem feitas por um seguidor aqui do canal, o Érico Santos, que eu vou ler aqui a colocação que ele fez com relação a um vídeo de alguns dias atrás, que eu trato sobre questão de pesquisas eleitorais, se elas são efetivas ou não. Então, vou ler aqui, entre aspas, a colocação do Érico. O que dizer das pesquisas nos Estados Unidos? E ele tem razão. A eleição é indireta, exatamente, a eleição é indireta. Você escolhe os delegados que votarão realmente em cada estado. Qual seria a forma fidedigna, né, das pesquisas com que os eleitores vão eleger apenas delegados, né, sem levar em consideração o peso de cada estado na votação final? Vale lembrar que o Trump ganhou quando todas as pesquisas apontavam a vitória da Hillary Clinton. Perfeito. O Eric foi perfeito nas colocações dele. E aí eu achei que merecia realmente um vídeo. Agradeço novamente ao Érico a colocação. Estou sempre à disposição para vocês questionarem. Falar, Paulo, essa frase, o que você colocou aqui, eu não concordo. O que você quis dizer com isso? Às vezes a forma de se expressar em alguns minutos não é exatamente aquilo que eu quero, às vezes, passar e pode causar alguma má interpretação. De fato, o que ele coloca está completamente certo. A eleição americana é uma eleição de uma maneira indireta, mas ela tem toda uma lógica que ela vem de um sistema inglês, onde aquele que detém o maior número de votos naquele distrito, e é uma eleição distrital, no caso inglês, leva todos os votos para serem colocados ali naquela eleição, né, seja municipal, seja, né, federal, digamos assim. Então por isso que a eleição americana ela guarda esse particular de que a maioria dos estados americanos, com exceção, se não me engano, de 2 ou 3, quem vence no estado leva todos os delegados dos estados. Essa situação dos delegados, você tem que entender que é uma situação histórica numa época que era muito difícil as pessoas se deslocarem para ir votar. Você imagina montar urnas, montar sistema de apuração. Então, o americano, dentro daquele pragmatismo, né, que vem toda aquela ideologia dos peregrinos, né, daquela coisa protestante, principalmente dos pentecostais, dos presbiterianos. Então era uma coisa muito pragmática. Então ele diz, olha, por que nós vamos 1.000 pessoas, 2.000 pessoas numa comunidade nos deslocarmos para votar? Vamos escolher o fulano aqui. Quem vencer aqui escolhe o delegado que vai levar os votos dessas 1.000, 2.000 pessoas. Então era uma coisa lógica para eles naquele momento. Isso se permaneceu. Como no sistema eleitoral americano tem um tradicionalismo muito grande nisso. Então, ainda que se possibilite, vamos discutir melhorias, mas eles ainda são muito tradicionais nesse sistema de voto. Então, veja que não é uma coisa assim, injusta do ponto de vista da maneira de escolher. Agora, é claro que para um país que já tem seus 320 milhões de habitantes, você pode ter uma situação em que 3, 4 milhões de votos a mais para um candidato não significa que ele vai vencer. O que é uma discussão muito grande. Os sistemas políticos têm uma discussão longa, não é só sobre o sistema americano, o sistema inglês. Esse sistema de você, ao vencer num distrito, leva todos os votos, faz naturalmente o sistema para ter só 2 partidos, porque praticamente assim, é inviável você competir por uma linha ideológica, algum partido, né, ainda que ele estivesse cadastrado, que ele não fosse o partido que vai ganhar todos aqueles votos. Então, à medida que o tempo passa, nos sistemas que elegem essa metodologia,
vão se eliminando os outros partidos e praticamente só passa a existir dois. Por isso que na Inglaterra você tem o Partido Trabalhista, o Partido Conservador, existe um terceiro partido que tem lá um percentual pequeno, mas é o que ainda sobrou, né? Nos Estados Unidos, nem isso acontece, porque você obrigatoriamente, para registrar a sua candidatura, você já tem que escolher por dois partidos. O americano pensou nisso exatamente para criar uma situação onde, eu posso tratar disso num vídeo específico, onde eles estudaram muito essa questão. O fato de você ter o bipartidarismo faz com que, numa eleição majoritária, onde você, além do presidente, elege a Câmara, né, que seria a The House lá americana, e o Senado, né, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados e o Senado, se você tem a maioria e você só tem dois partidos, o seu partido tendo a maioria, há um alinhamento entre os interesses de quem está no executivo, que é, no caso, no sistema presidencialista, o presidente americano, e a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Por isso a questão do bipartidarismo. Tanto é que, se vocês perceberem, a pantomima que é no Brasil de você ter 30 e tantos partidos e você mantém a mesma regra para um partido que de repente tenha 5 deputados na Câmara Federal, ele já tem direito a uma liderança, ele já tem direito a escolher lá nas comissões de discussões. Então, e ele já tem direito de entrar no Supremo, porque ele, como partido, ele entra no Supremo para reivindicar alguma coisa. Então, vira uma coisa anacrônica, sabe? Uma coisa anacrônica. São 30 e tantos vertentes, e aí você tem alguém que é uma minoria da minoria da minoria, que está lá entrando com uma medida, não sei, ele bloqueia, sabe? Não, ele pede vista, ou ele pede para não continuar numa votação. Então vejam como o nosso sistema não funciona exatamente por causa dessa questão multipartidária, né? Onde basta você ter 5 deputados, você já tem uma representatividade, uma cidade pífia. Então, a gente não pode também criticar o sistema americano, mesmo na eleição indireta, tem lá os seus problemas, sim, onde um dos efeitos colaterais é você ter um número maior de pessoas que votaram no candidato, mas quem está eleito é o outro, porque na soma dos estados onde houve a maioria votou por um determinado partido, ele ganhou aqueles delegados, os delegados chegam ali a 270 delegados e vencem. Então, as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, essas pesquisas rasas que vêm aí desses meios de comunicação, que já tem um lado, como o New York Times, por exemplo, declarou essa semana que ele apoia um dos candidatos, né? Bom, pelo menos nos Estados Unidos, os meios de imprensa eles se declaram tendo um lado, né? Diferente do Brasil, que eles ficam naquela do isentão, né? Não, a gente é isento, né? Apesar das matérias terem sempre um lado, né? Mas isso é outra questão. Então, o fato é que as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, eu estou me baseando num livro como esse, para quem gosta de estatística, de entender um pouco de ciência política, eu recomendo. Quem quiser pular a parte de cálculos, não tem muito cálculo aqui, tem mais a teoria, mas é muito interessante quando eles fundamentam, são dois autores americanos, esse Kelstad e o Whitner, em que eles tratam que grande parte da forma que você pergunta para o eleitor, primeiro tem um cara que não quer responder. Então nos Estados Unidos tem 50% que nem sequer pensa em votar. Tem um cara, por exemplo, se você pegar hoje, pela lacração do politicamente correto, ele fica inibido de dizer que votaria, talvez ele votaria no Trump, então ele prefere ficar quieto. E aparece quem que aparece mais? Mais o cara ativista, que já é um cara que politicamente ele atua. Então, é difícil você, numa pesquisa, retirar da pessoa, de fato, o que ela vai fazer.
né? Porque é uma intenção, é uma probabilidade de que ela vai votar. Eu, no meio de tudo isso, estou complementando, realmente no sistema americano é muito difícil você ter uma pesquisa eleitoral mais efetiva. Primeiro porque a maior parte das pessoas não votam, né? Praticamente mais da metade dos americanos não votam. Aí você vai perguntar, pô, Paulo, mas por que não votam? Porque tem toda uma história do própria formação da sociedade americana, que é aquele cara que fala assim, não, eu estou cuidando da minha vida, eu tenho a minha religião, eu pago meus impostos, estou ajudando a minha comunidade local. Então, essas questões como presidente é diferente, é difícil para um brasileiro entender, porque o brasileiro tem uma visão de que o presidente resolve a vida dele, pessoal. O americano não é assim. Quem resolve a vida dele, quem resolve o sucesso da vida dele é ele mesmo, com o trabalho. Que tem a ver com o que o Max Weber trata naquele livro clássico sobre o protestantismo e a ética, né, protestante. Então, essa questão, ele diz assim, eu cuido de mim. Eu não preciso de alguém que cuide de mim, né? Então, nós temos a metade da população que não vota, e nós temos a questão dos colégios eleitorais, que são os estados onde, de fato, num estado americano, onde você tenha 10%, 5% da população americana, você só tem ali, garante ali 4 representantes, só isso. No Brasil não, no Brasil você tem uma tentativa, que é aquela sempre tentativa do coitadismo, né? Você tenta equiparar outros estados por questões históricas ou populacionais. Não, então eles têm que ter também um mínimo de X, mas você, que é um estado maior, mais rico, maior, você não importa, mas você também tem um limite. Então essas questões dificultam realmente você avalizar nos Estados Unidos o que eles estão pensando. Nós vamos descobrir isso simplesmente na reta final. Que a gente vai descobrir se existe um número de não respondentes que não querem aparecer na pesquisa e que votam num determinado candidato. Se vocês me permitem, se quiserem aprofundar essa questão do poder simbólico, o Pierre Bourdieu, ele trata, é um livro pesado, não é um livro fácil, no sentido de que ele coloca que muito daquilo que muitas vezes nós pensamos que nós decidimos, não, é porque existe um poder simbólico que foi colocado para que nós acreditemos que as coisas são daquele jeito. E normalmente quem controla essas sociedades, ela já cria uma mitologia que vem através de cultura, de programas governamentais, de pessoas que são assim exemplos ali, e que vão criando um chamado poder simbólico. Então você controla realmente aquela sociedade, porque ela acha que realmente aquilo, todo mundo concorda com aquilo. E o Bourdieu diz, não, aqueles que controlam a sociedade, eles realmente sabem naquilo que eles acreditam, o que eles querem fazer. E simbolicamente eles passam uma outra ideia para a sociedade. Isso também invade na política.